Fala galera, beleza? Está ali na área, como é que vocês estão? Seguinte, como vocês sabem, Oscar Schmidt infelizmente faleceu, né? Partiu, só que ele marcou muito na história do basquete mundial e brasileiro também, né? Nas Olimpíadas e tudo mais. Então a gente vai estar reagindo aí o vídeo do Camisa 30, como Oscar Schmidt se tornou o maior jogador a nunca jogar na NBA. Sem enrolação, bora lá. Pouca gente no mundo pode dizer que foi tão dominante quanto Oscar Schmidt. E ainda assim, muita gente nunca ouviu falar dele como deveria. E agora, com a sua partida, essa história ganha um peso ainda maior. Pô, real, só pra começar isso daí, ó, a galera acha muito que o Oscar, ele só era jogador de basquete conhecido só aqui no Brasil, tá ligado? Ah, ele é um jogador ex-jogador de basquete, mas, mano, não é, tá ligado? Esse vídeo não é só sobre números, é uma homenagem a um dos maiores pontuadores que o basquete já viu. Brabo Ao pra longo da caralho, sua mano. carreira profissional, Oscar acumulou impressionantes 49.737 pontos. Para você Quase ter ideia do 50k, mano. absurdo que isso Quase representa, são 50k. 11 mil pontos a mais que Kareem Abdul-Jabbar marcou na NBA. Mas não para por aí. Oscar disputou 5 Olimpíadas, mantendo uma média de quase 29 pontos por jogo ao longo de toda a sua trajetória olímpica. Em 1988, ele atingiu um nível quase inacreditável, mais de 42 pontos por partida em 8 jogos. E o resultado disso, ele se tornou simplesmente o maior pontuador da história do basquete olímpico, com 1.093 pontos. Não é à Do toa que basquete Larry Bird o olímpico. descreveu como um dos maiores pontuadores de sua geração. Durante quase 2 décadas, Oscar dominou o cenário olímpico. E mesmo sem conquistar uma medalha com o Brasil, os números contam apenas uma parte da história. Porque o impacto dele vai muito além das estatísticas. Estamos falando de um verdadeiro monstro ofensivo, um jogador capaz de pontuar de qualquer lugar da quadra, alguém que já arremessava de muito além da linha de 3 pontos, muito antes de se tornar comum no basquete moderno, um jogador realmente à frente do seu tempo. E foi justamente esse talento absurdo que chamou a atenção do New Jersey Nets no draft de 1984. Mas o que parecia ser a maior oportunidade da sua carreira acabou se transformando em uma das decisões mais intrigantes da história do basquete. Porque quando a chance de jogar na NBA finalmente apareceu, Oscar Schmidt disse não. E aí fica a pergunta, por quê? Realmente, tipo assim, tu tem a chance de tu jogar no na maior liga de basquete do mundo e tu vai simplesmente só recusar, tá ligado? Tipo, né? E aí, pessoal, hoje a gente vai olhar com mais calma para um dos maiores pontuadores que o basquete já viu. E que, curiosamente, muita gente não conhece como deveria. Oscar Schmidt. E, sinceramente, depois de tudo que ele fez dentro de quadra, talvez nem precise de uma grande introdução. Mas antes de continuar, vale dizer, se esse vídeo te impactar de alguma forma, deixa o like. Isso ajuda demais no crescimento do canal. Ainda mais em um conteúdo como esse, que também serve como homenagem a um jogador que marcou gerações. Agora, sem mais enrolação, vamos entrar na história. Na época em que Oscar brilhou, jogadores de NBA não podiam disputar as Olimpíadas. Isso mudou completamente o rumo da carreira dele. Porque em 1988, se ele tivesse aceitado um contrato na Liga Cara, em Americana, 88, né, simplesmente mano? não poderia defender o Brasil. And many people here is asking, why this guy never play in NBA? Por I quê? will explain to you. In 1984, the New Jersey Just Nets Jets. drafted me. 6 rounds. Caralho! A sexta escolha de draft. Cara, I was the choice 144. I say, okay. This was after the Olympic Games in Los Angeles. pô, essa trollada foi bonita, mano. Até eu caí, vai tomar no cu. Ah, não mentira. Sei nem falar 144, pô. I go there and I'll show them what they will lose. I go there and I practice 1 week and I play 5 games. 2 of them against Charles Barkley. Charles Barkley. He guarded me. Never found me in the court. I came there and say, hey coach, thanks to draft me. But I can tell you, here is 1 point a minute. And he said, who is this guy? It was 1 point a minute. 25 minutes, 25 points a game
in that 5 games, and they come to offer me a no-cut contract to play New Jersey Nets, and I say, thank you very much. But if I play one game here, I'll never play with my national team, never more. That was the rules, if you don't know. E foi aí que veio a decisão que define quem ele foi. Oscar escolheu o Brasil. Escolheu vestir a camisa da seleção, representar o país, ao invés de buscar fama, dinheiro e reconhecimento na maior liga do mundo. E quando você olha para isso hoje, sabendo que ele terminou a carreira com quase 50 mil pontos, é impossível não pensar. Esse é um dos maiores e se da história do basquete. O próprio Oscar já chegou a dizer, com total confiança, que seria facilmente um dos 10 melhores jogadores de todos os tempos. Que um defensor sozinho nunca conseguiria pará-lo. Você não me viu. Se eu fosse pra NBA, eu ia arrebentar com aquele jogo deles lá. Não, você é melhor do que os caras mesmo, assim? Você fala Eu ia isso. top 10. Top 10 da história. Você ia tá na corrida de MVP todo ano? Todo ano. Caralho! É o mesmo basquete, cara. Olha a aura. Os caras dão porrada. E daí? Eu também dou. Eu vou marcar pra você ver como você vai apanhar. É uma afirmação ousada, sem dúvida. E claro, nunca vamos ter uma prova concreta disso, porque ele nunca jogou na NBA. Mas quando você olha pra tudo que ele fez, talvez essa ideia não seja tão absurda assim. Então agora, vamos mergulhar de verdade na carreira lendária de Oscar Schmidt e entender se essa confiança feitos, toda né, faz agora? sentido. E pra sustentar essa afirmação de que Oscar Schmidt poderia estar entre os maiores de todos os tempos, Caralho, faz sentido olha a comparar imagem. ele diretamente com lendas da NBA. Especialmente aquelas que representam os Estados Unidos nas Olimpíadas. Claro, existe um contexto importante aqui. Oscar era de longe a principal opção ofensiva do Brasil. Todo jogo passava por ele, mas mesmo assim, os números impressionam. Quando colocamos Oscar lado a lado com nomes como Kevin Durant, Michael Jordan, Kobe Bryant, Carmelo Anthony e Charles Barkley, Calma aí. a diferença é absurda. Entre todos eles, apenas Durant chegou perto, e ainda assim, ficou a menos de 10 pontos por jogo da média de Oscar. E não para por aí. Nos Nossa rebotes, Senhora. Oscar também aparece no topo da lista. E quando o assunto é pontuação total, aí simplesmente não existe comparação. Dentro da história do basquete olímpico dos Estados Unidos, Carmelo Anthony lidera como o maior pontuador com 336 pontos. Oscar, mais de 700 pontos à frente. E talvez o mais impressionante seja contra quem esses números foram construídos. Enfrentando os Estados Unidos, basicamente o melhor nível de competição possível, Oscar manteve médias de 27 pontos e quase 5 rebotes por jogo. Ou seja, ele não inflava estatísticas contra times fracos. Ele produzia maluco, praticamente o mesmo mano. nível absurdo contra qualquer adversário. Isso mostra uma coisa com muita clareza. Mano, é Oscar quase Schmidt era um 30 pontuador pontos de por elite jogo, em qualquer mano. cenário. E agora Contra a os gente volta Estados no tempo, Unidos. poucos anos depois de ele recusar a NBA. O Brasil entra nos Jogos Pan-Americanos e do outro lado, como esperado, os Estados Unidos era o grande favorito. E não era à toa. A equipe americana era liderada por David Robinson, futuro membro do Hall da Fama, e vinha atropelando todos os adversários no torneio. Pareciam imparáveis. Mas do outro lado da chave, Oscar Schmidt Cara, mas estava liderando o Brasil. 91 a E jogo 63 após no jogo, Panamá, ele mano. carregou a seleção até a final. O que nos leva ao confronto decisivo, 23 de julho de 1987. Brasil contra Estados Unidos. E o que acontece nesse jogo entra para a história do basquete mundial. Mano, olha isso, cara. Essa abertura aqui, se liga, dos Jogos Pan-Americanos. Cara, parece aquelas aberturas de Nintendo, tá ligado? Foi justamente nesse jogo que Oscar Schmidt mostrou ao mundo, em pleno território americano, do que ele realmente era capaz. Até aquele momento, era o maior jogo da vida dele, mas o início não foi nada fácil. O Brasil foi pro intervalo perdendo por 16 pontos. E Oscar, surpreendentemente, tinha apenas 11 pontos na primeira metade. Tudo indicava mais uma vitória tranquila dos Estados Unidos. Só que o segundo tempo mudou tudo. Com pouco mais de 17 minutos restantes, surgiu uma brecha, uma pequena chance. O placar marcava 77-62 para os americanos. E foi aí que 77 a começou 62. algo histórico, com David Robinson no banco com problema com faltas. Liderados por Oscar, o Brasil iniciou uma reação simplesmente absurda. Bola após bola, ele começou a acertar arremessos difíceis, improváveis, daqueles que quebram qualquer defesa. E de repente, o Caralho, impossível mano. começou a acontecer. Cara, muita bola de 3, doido. Uma sequência de 21-4. O Brasil virou o jogo. Silêncio no ginásio, 21? choque total. A partir dali, a partida virou uma batalha ponta a ponta. Os Estados Unidos tentaram reagir, com David Robinson voltando à quadra para tentar conter o caos. Mas já era tarde demais. O momento era brasileiro e, principalmente, era de Oscar. Só no segundo tempo, ele marcou 35 pontos.
No total, 46, com 7 bolas de 3. Uma atuação Caralho. simplesmente lendária contra alguns dos melhores jogadores do mundo dentro da casa deles. Esse não foi só um grande jogo, foi o jogo que eternizou Oscar Schmidt como um dos maiores pontuadores da história do basquete. Depois daquele jogo, Oscar não conseguiu segurar a emoção. Ele chorou. Chorou como alguém que sabia exatamente o tamanho do que Nossa, tinha acabado de mano. fazer. E quando perguntaram sobre aquela vitória, a resposta dele foi tão sincera quanto marcante. Os Estados Unidos eram sim o melhor time do mundo, sempre foram. E todos sabiam disso. Mas naquele dia, por um momento, o Brasil foi melhor. E eles fizeram o que parecia impossível. Eles venceram. E toda aquela confiança, todo aquele momento. Mano, imagina aí. Caralho, viado. Mano, imagina. Tipo, tu faz parte da seleção brasileira. O Brasil só é conhecido, teoricamente, só por ser muito bom em futebol. Aí, um dos esportes que, tipo, é dominância total dos Estados Unidos, o Brasil vai lá e, ó. Caralho, Carregaram o Oscar viado. direto para 1988. Um ano depois, ele entregaria uma das maiores performances da história das Olimpíadas. Nos Jogos Olímpicos de 1988, Oscar atingiu um nível simplesmente absurdo, mais de 42 pontos por jogo. Além disso, quase 8 rebotes por partida. E não foi algo pontual. Nos 42 últimos jogos por ele jogo. simplesmente não parava, passando dos 40 pontos repetidas vezes como se fosse algo comum. Era domínio absoluto. Mesmo assim, os Estados Unidos conseguiram sua revanche. Conseguiram limitar Oscar a apenas 31 pontos em um dos confrontos. Apenas. Mas aqui está o detalhe mais importante. Nem os Estados Unidos saíram com ouro naquela Olimpíada. E isso mudou tudo. Porque o mundo percebeu algo que já vinha acontecendo em silêncio. O basquete global estava evoluindo e rápido. Jogadores como Oscar Schmidt estavam provando que o talento não existia só dentro da NBA. Que era possível dominar mesmo fora dela. E foi exatamente essa realidade que levou à criação do maior time da história. O lendário Dream Team. A partir dos Jogos Olímpicos de Dream 1992, jogadores de NBA passaram a ser liberados para disputar as Olimpíadas. E em parte, isso aconteceu porque o mundo viu alguém marcar mais de 40 pontos por jogo contra as melhores seleções do planeta. Isso não era normal, isso era um alerta. E o nome desse alerta era Oscar Schmidt. E avançando no tempo, chegamos a 1992. Agora, Oscar finalmente teria pela frente o maior desafio O possível. ano que eu O nasci. lendário Dream Team. Do outro lado, simplesmente alguns dos maiores jogadores da história. Michael Jordan, Larry Bird, Caralho. Magic Johnson e uma coleção absurda de Hall da Nossa, Fama. O Magic resultado, Johnson, derrota do mano. Brasil por 127 a 83. Mas mesmo nesse cenário, Oscar fez o que sempre fez. Pontuou. Foram 24 pontos, número que, curiosamente, empatou com uma maior pontuação individual contra o Dream Team em toda aquela Olimpíada. Mesmo contra o melhor time já montado no basquete, ele ainda encontrou uma forma de brilhar. E aqui vem uma das maiores ironias da história. Com a mudança nas regras olímpicas, jogadores de NBA agora poderiam atuar pela seleção. Ou seja, Oscar finalmente poderia jogar na NBA sem abrir mão do Brasil. Mas havia um problema: o tempo. Quando essa mudança aconteceu, ele já tinha 34 anos. O auge já tinha passado. E por Tava- isso, ele seguiu sua carreira É longe da velho, NBA, né, mano? mas nunca longe do seu nível absurdo. Só não era Porque novo. mesmo anos depois, já veterano, Oscar ainda fazia coisas inacreditáveis. Na temporada de 94 e 95, jogando na Espanha aos 36 anos, ele teve médias de mais de 33 pontos por jogo. E não era só volume, era eficiência. Mais de 42% nas bolas de 3. E um detalhe que mostra o quão fora da curva isso era, ele arremessava mais de 23 vezes por jogo. Para colocar isso em perspectiva, desde os anos 2000, pouquíssimos jogadores na NBA chegaram sequer perto desse volume. Isso não é normal, isso é obsessão por pontuar. Isso é mentalidade de elite. Isso é Oscar Schmidt. E talvez o mais interessante Mentalidade é de que esse elite, impacto né, mano? atravessou gerações. Porque um jovem chamado Kobe Bryant cresceu assistindo Oscar, se inspirando, aprendendo com ele. Durante sua infância na Itália, Kobe Bryant acompanhava de perto o basquete europeu, justamente na época em que Oscar brilhava por lá. Mas qual foi a maior personalidade, assim, de pessoas que você conheceu, mas aquela que você falou assim, eu tinha vontade de apertar a mão desse cara, que um cara que você foi teu ídolo, assim. Ah, Kobe Bryant. É? Mas eu apertei a mão dele, falei, porra, você é fudido pra caralho. Porque eu batia no pai dele todo ano. Sofreu, né, pai? Aí o pai dele um dia viu ele falando pro pai. Olha esse cara, Era meu mano. fã. Fala, não faça isso com a tua carreira, rapaz. Sabe, nós temos o Michael Jordan, tem o Magic Johnson. Falei, não, meu, você pede todo ano pro Oscar, eu vou continuar torcendo pro Oscar. Cara. Caraca. E enquanto muita gente falava sobre Michael Jordan ou Magic Johnson, Kobe queria saber de Mano, olha essa foto, velho. Caralho, mano, olha essa foto, mano. Não, isso aqui pra um monte de gente, isso aqui não pode significar nada. Tipo, pra mim, pra um monte de jeito, mas o peso de uma foto dessa aqui é surreal, tá ligado?
Tá. Outra coisa, ele queria falar sobre Oscar. A admiração era tão grande que Kobe chegou a dar um apelido pra ele, Caralho, mano. La Bomba, uma referência direta ao seu poder de pontuar, de decidir jogos, de explodir qualquer defesa. Isso diz muito, porque estamos falando de um dos jogadores mais obcecados por excelência da história. Pô, o Admirando alguém Oscar é que mais nunca alto jogou do na que NBA. o E Kobe agora, Bryant. caminhando Era, né, para no o fim da caso. trajetória olímpica de Oscar, chegamos a 1996, os Jogos Olímpicos de 96, a última dança. Aos 38 anos, quando a maioria já estava aposentado ou em declínio total, Oscar ainda produzia em nível absurdo. Mais de 27 pontos por jogo, simplesmente inacreditável. Quando aquelas Olimpíadas chegaram ao fim, a história estava escrita. Oscar Schmidt se tornava o maior pontuador da história das Olimpíadas, com 1.093 pontos. E no panorama geral, 49.737 pontos na carreira profissional. O maior número já registrado Caralho! até LeBron James ultrapassar. Mais de 11 mil pontos acima de Kareem Abdul-Jabbar na NBA. Números que não parecem reais. Números que parecem exagero, mas são história. E é aqui que surge a pergunta inevitável. A pergunta é que vai acompanhar o basquete para sempre. E se Oscar Schmidt tivesse jogado E na se? NBA? Quer dizer, o próprio Oscar acreditava que poderia estar entre os 10 melhores jogadores de todos os tempos. Quando a gente olha para tudo que ele fez, fica difícil ignorar. Porque dentro do recorte que nós temos, Olimpíadas, competições internacionais, confrontos contra os Estados Unidos, as evidências mostram algo muito claro. Oscar era um pontuador de elite. Mesmo já mais velho, mesmo fora da NBA, ele continuava produzindo em altíssimo nível. E mais importante do que isso, ele provou repetidas vezes que conseguia pontuar contra os melhores jogadores do mundo. Não era só volume, era consistência, era talento real. Mas existe um limite que a gente nunca vai ultrapassar. A gente nunca vai saber o que teria acontecido se ele tivesse jogado na NBA. Nunca vamos ver como ele se sairia temporada após temporada, enfrentando as maiores estrelas do planeta. E talvez seja exatamente isso que torna a história dele tão fascinante. Porque tudo que nos resta é imaginar. O que a gente sabe com certeza é que estamos falando de uma lenda. Quase 50 mil pontos na carreira, independentemente da liga, do contexto, da época. Isso é absurdo. Mano, 50 mil pontos. Quase 50 mil pontos. Cara, não dá nem pra imaginar, mano. Tipo assim, os nomes que chegam perto, mano, dessa quantidade, mano, são só lendas, tá ligado? É só gente do Hall da Isso Fama é história. mesmo. E agora com sua partida, essa história ganha um significado ainda mais forte. Oscar Schmidt não foi apenas um dos maiores pontuadores da história do basquete. Ele foi um símbolo de talento, de lealdade ao seu país e de uma geração inteira que aprendeu a amar o brasileiro. jogo vendo ele jogar. Talvez a gente nunca tenha visto ele na NBA, mas o impacto dele no basquete mundial é inegável. E hoje fica o respeito e a lembrança de um jogador que fez o impossível parecer rotina. Descansa em paz, Oscar Schmidt. Pô, mano, videozão, tipo, muito bom do Camisa 30. Não sei nem porque que eu não tô inscrito no canal do cara, mano. Deixar o likezinho aí, deixa um like também. Vou deixar o link do vídeo nos comentários, tá certo? Ou nos comentários na descrição do vídeo. Cara, eu queria trazer isso também porque, tipo, mesmo que pra muita gente não signifique tanto, tipo, mas o Oscar Schmidt, ele realmente ele fez muito pelo Brasil. E isso em questão do esporte, tá ligado? Tipo, não sei se vocês sabem, né? Mas mesmo eu sendo baixinho, mano, o basquete é assim, um esporte que eu gosto muito. Tipo, na minha adolescência, a gente tinha muito essa parada de, tipo, jogar bola, jogar basquete, jogar vôlei. E, tipo, eu gostava, mano, eu era muito viciado, tá ligado? E vez por outra me bate muito tempo de estar assistindo muita coisa sobre basquete. E por acaso, tipo, agora eu tô assistindo nesse exato momento, tipo, abril, né? A gente tá assistindo aí, tipo, os playoffs agora que iniciaram lá da NBA. E infelizmente isso veio a acontecer, né? A partida do Oscar Schmidt. Então acho que era no mínimo necessário eh, eu assistir um vídeo desse e poder trazer isso para compartilhar com vocês. Para quem não conhecia esse cara, ele fez história pra caralho. E sim, vai fazer muita falta, principalmente pro Brasil como um todo, tá ligado? E como vocês viram, mano. Tipo, um brasileiro fazendo história no esporte que é totalmente dominado pelos americanos. E isso é muito foda, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que vocês devem sim deixar o like no vídeo do Camisa 30, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou aí e não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Deixa o seu like também, deixa o seu comentário pra saber se você gostou do vídeo do cara. E é isso, até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada.